Fala aí, meus chegados, como que vocês estão, beleza? E aí, recentemente eu respondi uma dúvida de uma pessoa no grupo do Facebook, onde a pessoa tinha uma dúvida de como que ela deveria, que tipo de arquivo que ela deveria enviar para o cliente dela aí, já que foi ele que fez a logo, foi ele que produziu a logo. E eu respondi o seguinte, dá uma olhada. Quando eu vendo só a logo vetorizada, Illustrator, CorelDRAW, PDF, SVG e EPS. Daí eu faço alguns PNG e PSD com algumas dimensões diferentes. Daí outros materiais como manual ou outras coisas só com dinheiro a mais. Então, aí uma pessoa que também participa lá do grupo respondeu a minha resposta, né? Colocou outra resposta por baixo da seguinte maneira: Heitor Lopes, gente, para que todo esse arquivo? Pro vetor, um PDF já tá de bom tamanho. Quem tiver Corel ou Illustrator vai conseguir abrir e mexer numa boa. E aí, de novo, ela respondeu: é o mesmo arquivo de várias formas. O cliente vai de fato precisar do manual em PDF e das versões do logo em PNG sem fundo. E aí, depois disso, ela tirou a minha sensatez da minha resposta, né? Que eu respondi bem, de forma bem simples. Ah, alguém sensato. E aí, nesse momento aí que aconteceu toda essa discussão nesse grupo do Facebook, era mais ou menos 11h20 da noite, e depois dessa eu ainda fiquei até sem dormir, né? Custei a dormir e nem consegui dormir direito. E a ideia desse vídeo não é fazer sacanagem com ninguém, principalmente com a pessoa com que a gente conversou lá no grupo, mas sim ajudar vocês a ter mais noções do tipo de extensões e como que elas podem ajudar em algumas fases para o cliente, tanto para o cliente quanto para outros designers. Então, se você tem alguma ideia para complementar essa explicação, para às vezes você envia uma extensão diferente para os seus clientes e quiser comentar aqui nos comentários para ajudar não só outras pessoas, mas me ajudar também, vai ser de grande ajuda. Seja bem-vindo para comentar aqui, eu vou curtir demais. Então, se você já curtiu a ideia desse vídeo, já se inscreve aí no canal, que direto eu tô falando aqui nesse canal aqui sobre design e sobre empreendedorismo, e minha ideia é ajudar bastante pessoa em relação a isso, bastante designer, bastante pessoas que têm vontade de empreender. Então curta esse vídeo também, que vai me ajudar a espalhar essa mensagem para várias pessoas, e vamos lá pro vídeo. E aí, nesse vídeo eu vou te mostrar 5 motivos para você enviar diversas extensões de arquivo para o seu cliente. A versões do seu trabalho em logo, em vetor, de diferentes extensões para o seu cliente de diferentes maneiras. Para que quando ela cair na mão de qualquer designer ou de qualquer pessoa que não sabe nenhum programa de edição de vetor, ele vai conseguir editar a imagem com sucesso, independente do programa que ele estiver editando. E o primeiro motivo é que nem todo mundo utiliza o Illustrator e o CorelDRAW. Existe aí no mercado diversos tipos de programa que consegue editar vetor ou imagem vetorial. E até mesmo se você abrir um arquivo do Corel no Illustrator, ele tem uma grande chance de quebrar ou até então não abrir. E se você abre algum arquivo de Illustrator no Corel, pode acontecer a mesma coisa, dele quebrar de alguma maneira. Algum vetor sair de fora de posição, ou uma linha sair de uma cor diferente, ou até uma cor sair totalmente da cor que realmente estava. E agora a gente vai para o segundo motivo para que você deve enviar várias extensões de arquivo para o seu cliente. E esse motivo é o porquê que você deve enviar o arquivo .svg para o seu cliente. Porque esse tipo de extensão ele é utilizado várias vezes para as pessoas como web designers ou desenvolvedores. Esse tipo de arquivo, quando você gera um arquivo de logo para algum tipo de cliente seu, ele tem aí um peso bem pequeno.
ele fica muito leve para se colocar na web ou algo desse tipo. Então, toda vez que um usuário vai acessar aí uma página, e o desenvolvedor colocou essa extensão em SVG nessa web, né, nessa página específica, essa página ela vai carregar bem mais rápido do que realmente se você colocasse, por exemplo, um PNG que não fosse comprimido, ou até então um JPG que não fosse comprimido. E também um outro motivo de colocar aí um arquivo .svg dentro de um site é que quando esse site ele for reduzido, né, ele for ficar responsivo para um tablet ou até então para um celular, esse arquivo, né, o SVG, ele vai conseguir diminuir, já que o arquivo também está em vetor e a web entende que o SVG é um arquivo vetorial. Então, a sua imagem que estiver dentro da tela do computador ou da tela de um celular, ela não vai perder qualidade, vai garantir assim o trabalho que você fez, da logo que você mesmo criou. E também um outro detalhe muito importante, muito legal sobre o SVG é que ele costuma não quebrar em outros programas, tá? Por exemplo, o Inkscape, que também é um programa vetorial gratuito aí, que existem várias pessoas no mundo que não querem pagar por um programa e também não querem piratear um programa. Então eles usam sistemas, né, softwares com um sistema aberto, como por exemplo o Inkscape, que é um ótimo programa de vetoriação, e ele abre SVG, ele salva em SVG, mas em alguns tipos de extensões ele não salva. O terceiro motivo, né, um outro tipo de extensão para você estar aí enviando para o seu cliente é o EPS. O EPS ele costuma não quebrar em outros programas. O EPS pode ser aí, uma carta coringa aí, uma extensão coringa aí para você que utiliza um programa vetorial ou até então envia programas vetoriais aí, envia arquivos vetoriais para outras pessoas, porque ele também costuma não quebrar em outros programas. Ele costuma abrir tranquilamente, mas tem alguns programas que são bem chatinhos em relação ao EPS. E às vezes pode acontecer de você enviar alguma coisa em IPS e abrir, por exemplo, no Corel, ele vai quebrar um pouco a cor desse vetor, né, dessa forma. Então isso pode acontecer, mas mesmo assim é uma opção válida de se enviar que às vezes pode salvar bastante na hora de você enviar esses arquivos para o seu cliente. E eu deixei aqui para falar também sobre o PDF, que ele é bastante importante, né, e vai entrar aí em nossa quarta extensão preciosa, né, para estar enviando aí para o seu cliente. O PDF é uma opção de extensão coringa para você enviar para o seu cliente aí também, porque ele consegue abrir em diversos tipos de programa e em diversos tipos de lugar também. Só que o PDF ele tem alguns problemas que você não conseguir salvar o arquivo, salvar a sua logo que você fez de maneira que ele não fica fechado para impressão, por exemplo, ou fechado mesmo, você não salva todas as camadas, a pessoa ou outro designer ou até mesmo o seu cliente, ele não vai conseguir abrir esse arquivo. Então, você tem que saber fechar esse arquivo de maneira certa para você poder enviar para as outras pessoas, né? Para as outras pessoas também terem algum tipo de acesso, de modificação do PDF, por exemplo, ele conseguir extrair somente a logo e colocar em outro programa. Nesse momento você agrupa somente a logo, deixa ela certinha lá para a pessoa não poder modificar a logo de alguma maneira e para garantir aí o serviço que você fez, por exemplo, da pessoa não poder esticar a imagem demais ou até então fazer algum tipo de modificação que estrague a identidade desse cliente que você fez. E o bom do PDF é que ele consegue abrir isso aí de diversas maneiras, de diversos tipos de programa. Então, mas tem essa questão de você saber fechar ele. Se você fechar ele mesclando todas as camadas, pode ser que isso se perca um pouco. Então você tem que deixar algumas camadas em aberto para outras pessoas, outros designers, por exemplo, poder editar. Às vezes acontece do seu cliente participar de algum evento, né, alguma reunião, algum evento grande aberto para as pessoas. Então, às vezes ele precisa fazer, sei lá, um backdrop ou passar aí a logo dele para colocar em algum layout específico de divulgação e quem
provavelmente vai fazer isso vai ser outro designer. E esse outro designer ele vai ter essas opções de acesso aí para poder montar o layout dele. E aí, o quinto motivo para você mandar em algumas extensões diferentes será também uma extensão que é o PNG e o JPG. Provavelmente esse tipo de extensão você já está até acostumado a ver. Mas por que então eu envio esse tipo de extensão, a logo desse cliente, nesse tipo de extensão? Porque assim o cliente possivelmente ele pode utilizar esse tipo de arquivo para montar o seu próprio layout. Por exemplo, ele pode utilizar o Canvas ali para tá fazendo as postagens dele na rede social, às vezes, ou até então fazendo os layouts dele através de outro programa de edição. Então, como ele não faz ideia do que é um programa vetorial, ele vai utilizar o PNG, que é sem fundo, ou o JPG, que às vezes ele pode recortar a imagem ali ou fazer alguma opção de mesclagem. E como eu já falei, esses são os principais motivos por que eu envio aí diversas opções de extensões da logo do meu cliente em vetor e imagem, porque dá a segurança de que o próprio cliente pode estar fazendo o seu trabalho, de que o próprio cliente vai ter controle de todos os tipos de extensões possíveis e que se um der errado, algum vai dar certo. Então não tem essa opção de que um pode dar problema em outro designer. Então, eu garanto de que meu trabalho vai poder ser aberto em qualquer tipo de programa, em qualquer tipo de programa de edição, até no Paint ele vai conseguir ser aberto, tá? Então, eu espero que esse vídeo aí serve de alguma maneira para abrir a sua cabeça, para você começar a pensar que nas várias possibilidades que um cliente pode viver na sua jornada e com a sua logo, né? Você não está pensando somente em que tipo de programa que ele vai ser aberto, mas também em situações que o cliente possa estar enviando a sua logo para outras pessoas. Então, o seu trabalho também é facilitar essas transações de alguma maneira, facilitar a vida desse cliente de alguma maneira. Você também não quer que seu cliente te mande uma mensagem no domingo, 11h30 da noite, pedindo para que você envie aí a logo em algum tipo de extensão, já que a outra pessoa não consegue abrir. Então a ideia é prevenir esses tipos de situações e prevenir algum outro tipo de situações. E também você enviando esse arquivo, você garante aí uma autoridade para esse cliente. Você mostra para ele que você sabe que o seu trabalho ele terá um valor a mais. Então, automaticamente você pode estar cobrando isso aí no final de alguma maneira. Você não precisa nem falar para ele que você cobra mais. Simplesmente aumenta aí o tanto que você cobrará para esse tipo de serviço, que isso já valerá demais.